Beleza, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre Golden State Warriors e Los Angeles Clippers, né? Esse jogo que encerrou essa rodada de segunda-feira, jogo lá no Chase Center, na casa do Golden State. Golden State aí tentando sobreviver sem o Curry, sem o Jimmy Butler, né? Sem o Porzingis também, que até agora não conseguiu ter sequência, jogou um jogo e nunca mais pisou em quadra. Segue sem previsão de retorno, inclusive o Porzingis, por conta de uma doença misteriosa. Mas segundo o Steve Kerr, não é a doença que impede que ele fique em pé por muito tempo. Parece que é outra doença. O que acontece com o Kristaps Porzingis, né? Essa é a grande dúvida. Mas enfim. Segue sem ele, segue sem Curry, segue sem Jimmy Butler, Warriors tentando sobreviver a essa caralhada de desfalque, enfrentando um Clippers que tá aí numa retomada muito interessante na temporada, de dezembro pra cá. O Clippers conseguiu mudar totalmente a sua realidade, saiu de um time totalmente desacreditado, que tava ali nas últimas posições do Oeste, jogando muito mal, totalmente largado da temporada. O Clippers saiu disso para um time que hoje consegue até sonhar com, quem sabe, um top 6, né? Claro que ainda é uma realidade um pouco distante, mas bem menos distante do que era há 2, 3 meses atrás, né? O Clippers deu realmente uma subida incrível na tabela. Tava com o Kawhi Leonard hoje, tava com o Darius Garland fazendo a sua estreia, né? Primeiro jogo do Garland com a camisa do Clippers, desde a troca, né? De Cleveland. Então, era um jogo onde o Clippers dava pra ser colocado sim como favorito, mesmo jogando fora de casa. Cara, o Clippers, né, com todo mundo ali à disposição, num viés de crescimento, então daria sim para colocar o Clippers como favorito. Só que no começo do jogo, quem assumiu as rédeas do duelo foi o Warriors, né? O Warriors começou o jogo muito bem, fez um excelente primeiro tempo, né? O Podziemski foi um absurdo. O Podziemski foi pro intervalo com 20 pontos em um pouco mais de 18 minutos jogados, convertendo 3 de 4 ou 3 de 5 para 3 pontos. Um absurdo que o Podziemski jogou. Foi provavelmente o melhor primeiro tempo da carreira do Podziemski. Ele foi surreal. E o redor dele, o resto do time do Warriors, também foi muito bem. Você teve um Muri aparecendo bem, você teve um Quinton Post matando bola, né? Você teve uma defesa do Warriors fazendo um ótimo trabalho, o Horford aparecendo muito bem. E do outro lado, um Clippers meio perdido, né? Um Darius Garland visivelmente fora de ritmo, claramente fora de ritmo, né? Perdendo muita bola de bobeira, falta de atenção, erros de leitura, o que é normal para um cara que tá, né, estreando num time novo, que ficou mó tempão sem jogar por conta de lesão, normal ele começar mal. Mas isso tava afetando o time do Clippers. A defesa também não tava muito bem, sofrendo com as bolas de 3 do Warriors, então foi um começo de jogo muito bom do Golden State. Muito melhor do que o Clippers, que, como eu disse, era favorito pro jogo. O Warriors foi pro intervalo vencendo por 14, né? Dava pra ter sido uma vantagem maior, só que ali nos últimos 2 minutos do primeiro tempo, nos últimos 4 minutos, vai. O Clippers conseguiu dar uma reagida ali com o Kawhi, com o Garland dando ali uma quebrada no gelo dele. O Clippers conseguiu uma run de 12-3. Deu uma diminuída no prejuízo, mas ainda assim foi pro intervalo perdendo por 14. Só que aí, na volta do intervalo, o jogo mudou totalmente. O favoritismo do Clippers antes do jogo finalmente entrou em quadra no segundo tempo, né? O Clippers voltou muito melhor pro segundo tempo, né? Muito mais enérgico na defesa, né? Forçando erros, forçando arremessos errados e capitalizando muito bem na transição, né? A transição ofensiva do Clippers na volta do intervalo matou o Golden State. O Golden State não soube lidar com a transição ofensiva do Clippers. E aí tem alguns jogadores que merecem muitos elogios por conta desse segundo tempo do Clippers. Claro que a gente vai falar muito sobre o Kawhi, que foi o cestinha do time. Mais um jogo do Kawhi, né? Na casa dos 20 pontos. Kawhi 23 pontos hoje, 3 de 6 no perímetro, 8 rebotes, 4 assistências. Um excelente jogo do Kawhi.
Foi o melhor jogador do Clippers. Só que tem outros caras que merecem muitos elogios por essa virada de chave que o Clippers deu no segundo tempo. Um deles, Chris Dunn, né? O Chris Dunn, que é um dos grandes destaques do Clippers na temporada, um cara que dá o tom na defesa, um excelente defensor. Ele foi gigante no segundo tempo, cara. Ele, juntamente ali do Garland, né, formaram uma duplinha muito boa no segundo tempo. O primeiro tempo do Garland, como eu disse, foi meio estranho, ele ainda se adaptando, mas o segundo tempo dele foi bem melhor. Ele deu uma controlada nos turnovers e começou, né, a gerar jogo em transição, a achar bons passes, converter arremessos. E aí, juntamente com o Chris Dunn, que deu o tom na defesa, gerando turnovers, botando velocidade na transição, os dois fizeram uma diferença muito grande nesse backcourt do Clippers, né? O Warriors teve muita dificuldade para lidar com a dupla. E aí, juntamente com o outro cara, né, que é o Yannick Neuenhauser, né, o novato Neuenhauser, cara, esses três juntos com ali o Kawhi, destruíram a defesa do Warriors, né? Tem ali ainda o Mathurin, que fez um excelente jogo, né, botando muita pressão ali no garrafão. 17 pontos para ele, 7 rebotes, 5 idas ao lance livre, 5 lances livres convertidos. Mas para mim, esses 4, Garland, Chris Dunn, Kawhi e Neuenhauser, para mim foram os principais pilares para essa virada do Clippers. O Neuenhauser, cara, a energia que esse moleque mostrou hoje, absurdo, sabe? Presente em todos os lugares da quadra, pressionando o garrafão do Warriors, pegando o rebote, dando toco. O moleque terminou o jogo com 21 minutos, marcando 11 pontos, pegando 9 rebotes e dando 4 tocos, sabe? Com ele em quadra, o Clippers superou o Golden State por 10 pontos. Então, esses 4 pra mim foram os grandes pilares para a virada do Clippers. Jordan Miller também foi muito bem vindo do banco, o Mathurin, como eu já falei, mas pra mim esses 4 foram os pilares. E aí com esses 4, né, tendo esse impacto, com a defesa do Clippers limitando o Golden State a apenas 45 pontos no primeiro tempo, né, 45 pontos no segundo tempo. Golden State, que saiu de um primeiro tempo de 56 pontos, marcou só 45 no segundo, né? Então, assim, a defesa travou o ataque do Warriors e o ataque fez a sua parte, né? O Clippers, que marcou 19 pontos no primeiro quarto e 23 no segundo, marcou 35 no terceiro e 37 no quarto período, né? O Clippers conseguiu estabelecer runs bem longas, né, que fizeram uma diferença gigantesca, que mataram o Golden State. Toda hora que o Golden State esboçava uma reação, o Clippers engatava uma run de 8, de 10, de 12-0, sabe? E aí, esse foi o desenho do segundo tempo inteiro. Uma defesa forte, Chris Dunn forçando erros, Neuenhauser dando tocos, contestando muito bem no garrafão, transição ofensiva castigando com Darius Garland, com Mathurin, com Miller, Kawhi resolvendo no individual, e no fim, o que chegou a ser uma desvantagem de 16 pontos, virou uma vitória por 13, né? 114-101 foi o placar final, resultadaço pro Clippers, né? O Clippers diminui a diferença pro Warriors para apenas 2 vitórias, né? O Clippers, que agora é o 10º colocado, é o 9º colocado, perdão, tá a 2 vitórias do Warriors, que é o 8º. Então o Clippers encosta de vez no Golden State. A diferença agora pro top 6, que há 3 meses atrás era uma diferença vista como inalcançável, cara, a diferença agora são de apenas 7 vitórias. Claro que ainda parece muito, mas, cara, é manter essa sequência aqui e torcer pra alguns tropeços de Phoenix e de Lakers que o Clippers encosta nesse top 6, bicho. Encosta fácil nesse top 6. Então, assim, resultadaço pro Clippers. Resultadaço, vitória importantíssima. A diferença agora pro 11º colocado, cara, são de 6 vitórias, né? Então o Clippers desgarra, né, nessa briga por play-in, né, fica tranquilo na zona de play-in e agora já começa a olhar pra cima e sonhar sim com um possível top 6, né? Então, ótimo resultado, grande virada, Clippers mantém o bom momento, o Kawhi Leonard jogando pra caralho e vou te falar, esse elenco de apoio do Clippers, ele é subestimado, mano, ele é subestimado. Você ter como elenco de apoio Chris Dunn, Darius Garland agora estreando, Neuenhauser, né? Você tem ali Mathurin. Cara, você tem um bom elenco de apoio. É um elenco de apoio maravilhoso? Não, mas é um bom elenco de apoio,
sabe? Então é um time que não dá pra você descartar, não, mano. Realmente não dá pra você descartar. Eu vou ser sincero, eu achei que depois das trocas do Harden e do Zubat, esse Clippers ia despencar. Eu achei que o Clippers ia despencar, mas não. O time se mantém bem, se mantém, né, mantendo um padrão de jogo muito bom, uma defesa agressiva, uma defesa forte e um ataque, né, com peças que estão resolvendo. O Kawhi tá resolvendo, né? Então, é um time que tá saindo muito melhor do que a encomenda. Temos que elogiar bastante Tyronn Lue, tá? Eu que já fui bastante crítico do Tyronn Lue, de uns tempos pra cá eu me tornei um grande entusiasta de Tyronn Lue. Ele tem seus problemas, ele comete alguns erros, mas o que ele tira desse time do Clippers, cara, poucos técnicos conseguiriam tirar. Ainda mais nesse oeste. É impressionante o que o Tyronn Lue tá fazendo com esse time e, cara, falar, deixaram o Clipudo chegar. Você tem aí um Phoenix Suns lidando com lesões, você tem o Golden State lidando com lesões. A gente pode chegar no fim de março com esse Clipudo ou em sétimo ou até já em sexto colocado, bicho. Isso é uma realidade. Enfim, sobre Golden State, atuação decepcionante no segundo tempo, saiu de um primeiro tempo muito bom para o segundo tempo horroroso. O time não conseguiu fazer nada no segundo tempo, foi totalmente engolido pelo Clippers. Draymond Green de novo sendo talvez o pior jogador do Golden State em quadra, né? Ele foi titular e nos minutos dele o Warriors foi superado pelo Clippers por 18 pontos. Então assim, ele foi horrível, o Draymond Green. Gui Santos acabou indo pro banco, o que eu achei uma decisão errada por parte do Kerr, né? Eu acho que o Gui Santos tem que ser mantido como titular pelo menos até a volta do Curry e tal. Aí com o Curry de volta você vê o que faz. Mas até o Curry voltar, acho que o Gui Santos tem que ser titular. A energia que ele traz pro time faz uma diferença muito grande, né? Hoje, mesmo pontuando pouco e quase sendo posterizado pelo Nudenhauser, o Gui Santos ele escapou de dois lances complicados, né? Teve um lance do Garland onde ele sambou pra cima do Gui e o Gui quase foi tirado pra merda. Sorte que o Garland errou o arremesso. E no final ali, o Nudenhauser ensaiou uma jantada monumental pra cima do Gui, né? Sorte que o Gui fez a falta e o pôster não foi consumado. Mas assim, o Gui escapou de duas ali complicadas. Mas apesar disso, cara, pegou 10 rebotes, conseguiu seus steals. Então acho que o Gui, mesmo num jogo não tão bom, conseguiu ser bem mais impactante do que o Draymond Green. Então acho que o Steve Kerr errou em ter usado o Green como titular. Já venho falando há um tempo, né, sobre a necessidade do Green ser movido para o banco. Realmente virou a necessidade, porque ele não tá fazendo bem pra esse time, cara. O time não rende com o Draymond Green. Não rende. Então você teve um Draymond Green muito abaixo, você teve um Podziemski fazendo um grande primeiro tempo, mas sumindo no segundo. A defesa do Warriors inexistiu no segundo tempo, o ataque também inexistiu. Então foi um segundo tempo horroroso e uma derrota decepcionante em casa para um time que tá encostando, né? A diferença agora é muito pequena entre os dois, então uma noite muito ruim. Uma noite muito ruim pro Golden State e uma noite muito boa para o Clipudo. O que você achou do jogo, meu amigo? Gostou do que viu? Manda nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Obrigado pela sua audiência, né? Nos vemos mais tarde com o Switch TV Show, onde iremos repercutir todos os outros jogos da rodada. Hoje, terça-feira, vai sair a atualização da nossa corrida pro MVP. Era para ter saído ontem, mas não deu tempo de eu gravar, peço perdão, mas hoje vai sair sem falta, tá? Hoje também tem episódio novo da nossa série de My GM no 2K, né? A Selenex volta às quadras nessa terça-feira, então fica ligado para não perder. E é isso, gente. Valeu, beijo e tchau. Um abraço!